Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quem é este tu? Paulo está a falar com Timóteo. E Timóteo é apresentado em Atos capítulo 16. E em Atos 16 ele é apresentado como filho de um homem grego. Ele era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Nós não sabemos muito, ou quase nada, sobre o pai de Timóteo, senão que era grego. Mas Paulo apresenta Timóteo, refere-se a Timóteo, dirige-se a Timóteo desta forma, na primeira carta, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Na segunda carta a Timóteo, esta carta que nós estamos a ler, a estudar juntos, Paulo chama Timóteo de amado filho. Quando ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta que nós temos, no capítulo 4, versículo 17, ele menciona Timóteo, ele diz, eu mandei-vos Timóteo, quer explicar porque que eu vos mandei Timóteo. Ele é meu filho amado, ele é assim que é apresentado, fiel no Senhor, e o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte eu ensino em cada igreja. Ele conhece o meu ensino. Esse que eu estou a enviar, o que eu enviei, o meu filho amado, ele conhece o meu ensino, os meus caminhos, a forma como eu me tenho conduzido, o que eu tenho ensinado. Filipenses capítulo 2, versículo 22, esta porção talvez uma das que mais honra Timóteo. Ele diz aos irmãos de Filipos e apresenta-o dessa forma, um caráter provado. Esse tem um caráter provado, testado. Ele serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este é o relacionamento entre Paulo e Timóteo. Filho e pai. Pai e filho. Mas não é o único que Paulo chama de filho. Se quiserem conferir ou anotar, Tito capítulo 1, versículo 4, nessa carta que ele dirige a Tito, ele diz, Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. E em Filemão capítulo 10, ele apresenta um outro filho, Onésimo. E ele apresenta-o assim, dessa forma, o meu filho Onésimo. Paulo não tinha filhos biológicos, não tinha. Nunca mencionou nenhum filho biológico, nós não conhecemos nada, então nós concluímos realmente que Paulo não tinha filhos biológicos, mas ele tinha verdadeiros filhos, filhos reais. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Quando eu penso na posição que eu tenho ocupado, a posição de pastor, de alguém que ensina, alguém que ao longo dos anos tem tido esta função, este ministério de ensinar e de se comportar à frente de pessoas. Quando eu penso em homens, em jovens que conhecem de perto quem eu sou, o meu ensino, o meu proceder, eu penso no meu filho, o Pi, o Pedrinho, o Pedro Lourenço Barbosa. Não sei se já perceberam, ele não está aqui presente. É uma das ausências que me alegra. É muito difícil ficar alegre com alguma ausência. Elas normalmente incomodam-me, perturbam-me, a igreja sabe disso, mas esta ausência, ela alegra-me e deixa-me muito contente. O Pi foi convidado para pregar na IBEC. O pastor Bo aceitou um convite para pregar numa outra igreja. Ele queria alguém de confiança para o substituir no púlpito da igreja dele. E ele escolheu o nosso Pi. Isso deixa-me muito feliz. Porque o Bo confia no nosso Pedrinho, no nosso irmão Pedro, no nosso irmão Pi. E quando eu penso realmente no Pi, eu penso em alguém que me conhece de perto, que tem seguido de perto o meu ensino, tem seguido de perto o meu proceder. E
É alguém que tem recebido de mim instrução, doutrina, preceitos e que hoje está a servir ao Evangelho. A semana passada ele serviu aqui junto comigo. Ontem, num outro culto, ele serviu junto comigo. E eu estou muito grato a Deus por ter um filho com quem eu posso servir junto e que ele pode servir comigo. É biológico. Se não fosse, eu estava feliz na mesma, porque eu entendi na Bíblia que ter filhos espirituais, filhos na fé comum, é uma grande alegria, um grande prazer, como foi para Paulo. É bom é tê-los, filhos, verdadeiros filhos. Se alguém que tem seguido de perto o nosso ensino, o nosso procedimento, o propósito, fé, longanimidade, que é paciência, amor e perseverança, são os da nossa casa. Aqueles que vivem conosco, os que nos observam, os que passam dias e dias conosco, esses são os que seguem de perto. Então a opinião dessas pessoas é importante. O que essas pessoas acham, o que elas testificam, o que elas testemunham, o que elas podem dizer sobre nós, isso é importante. O que Timóteo podia dizer e lembrar e pensar sobre Paulo era importante. O testemunho de Timóteo era importante sobre Paulo. Mas o testemunho de Paulo sobre Timóteo também é importante porque ele conhecia, ele passava tempo junto, ele andava perto de Timóteo e por isso também é importante o que Paulo tem a dizer sobre Timóteo. É por isso que Filipenses 2 é tão especial. Mas para Paulo dizer com tanta ousadia como ele diz, tu sabes o que eu ensino. Timóteo, tu tens seguido de perto o meu proceder, como é que eu me comporto. Tu conheces os meus propósitos, o meu objetivo, a minha fé. Tu sabes que eu tenho sido longânimo, isto é, eu tenho sido paciente, eu tenho sido amável, eu tenho amado e eu sou perseverante, eu sou constante. Ou seja, vejam esta lista em Gálatas 5, 22 e 23. Ou abram e confiram lá na vossa Bíblia. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aquilo que Paulo diz que ele tem, que ele é, está como uma evidência de que é fruto do Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo estava em Paulo. Por isso, ele ensinava como ensinava, ele procedia como procedia, ele cria como cria, acreditava no que ele acreditava, ele era paciente, amoroso e perseverante como era por causa do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz, é uma oração que diz aquilo que nós devemos desejar uns para os outros e para nós, que o Senhor conduza o nosso coração, que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Essa perseverança, essa palavra que está aí, constância, é a mesma na língua grega que aparece em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Perseverança é a mesma palavra que aparece aqui em 2 Tessalonicenses, traduzida na minha versão por constância. É a mesma ideia. A ideia de estabilidade. É uma ideia de resistência, de tolerância, capaz de tolerar a dor, o sofrimento. É a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e lutas e sofrimentos, mas é fiel. É alguém que pacientemente, que firmemente espera por alguém ou por algo. É alguém que persiste com paciência e por isso o sinônimo constância e perseverança. E essa é uma oração, que sejamos perseverantes, que sejamos constantes. Que o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus
e à constância de Cristo. Se alguém é perseverante e é constante, é porque tem Cristo nele. É Cristo que produz essa constância e essa perseverança. Isto não é natural, não é humano. Suportar, perseverar, ser longânimo desta forma no meio do sofrimento é sobrenatural, é divino. E que Deus dê à igreja dele homens e mulheres assim, constantes em Cristo, que tenham a constância, a perseverança de Jesus e que isso se perceba. Gálatas 1, versículo 15 e 16, Paulo, ele explica aquilo, porque é que ele é como é, porque é que ele crê como crê. Ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Ele está a introduzir-se, a apresentar-se. Ele está a dizer, o meu ministério, pregar sobre Jesus, é porque eu fui separado por Deus, eu fui capacitado por Deus e Ele revelou o seu Filho em mim. Se eu ensino como eu ensino, se eu procedo, se eu me comporto como eu me comporto, é porque Cristo está em mim. Deus está a revelar o seu Filho em mim. Ele explica porque é que Ele é e quer ser um exemplo. Se apresenta como um exemplo para dizer aos crentes, imitem-me. Ele explica porquê. É o Filho de Deus, é Cristo em mim. A Deus aprove, Deus quis revelar o Filho dele em mim. Ele está a formar, Ele formou o caráter de Cristo em mim. E é por isso que eu posso ensinar como eu ensino, acreditar como eu acredito, proceder como eu procedo. É por causa de Jesus, Ele está a dizer. Gálatas 2:20, ainda mais claro. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se eu procedo como eu procedo, é por causa de Cristo em mim. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Isto é o Evangelho revelado. Alguém só entende o Evangelho porque o Espírito de Cristo está nessa pessoa. E esta é a nossa esperança. Só assim é possível viver uma vida que agrada a Deus e entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é por causa de Cristo em nós. Não há outra esperança. É Cristo em nós. Se alguém ensina como ensina, se alguém se comporta como se comporta, de forma que agrada a Deus, é Cristo nessa pessoa. Mais uma oração, Efésios 3:17, uma oração que nos ensina a orar uns pelos outros. Que assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que Cristo habite em cada coração. Segundo aos Coríntios 13, versículos 3 a 5. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Eu ensino como ensino. E porquê que eu ensino? É porque Cristo está em mim e Ele fala em mim e através de mim. E tu, Timóteo, tens conhecido de perto a forma como eu ensino. Uma vez que vocês estão à procura de provas de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Ele faz coisas que para nós são impossíveis, mas Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Versículo 4, porque de facto foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Sois ou não sois crentes? Onde está esse poder? Para ensinar, para proceder, para crer? Examinai-vos a vós mesmos, diz Paulo. Diz o Senhor através de Paulo. Assim diz o Senhor. 1 Timóteo 1,
a partir do versículo 12, lemos: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo, eu sei quem eu era, blasfemo, perseguidor, insolente, isto é, arrogante, vaidoso, eu sei quem eu era. Mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sei quem eu sou. Eu não sou santo, eu não sou Jesus, diz Paulo, eu não sou Deus. Eu sei que eu sou pecador. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia. Eu recebi misericórdia de Deus. Para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. É por isso que eu sou paciente, diz Paulo. É Jesus Cristo em mim, a revelar a paciência dele. É Ele que é paciente e dá-me essa capacidade de eu ser longânimo, de eu ser paciente. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Mais uma vez, Timóteo, olha para mim, imita-me. Faz como eu. Eu sou um exemplo para ti. Alguém para fazer isto tem que estar muito seguro. Paulo estava seguro. E nós precisamos de homens assim. Homens seguros como Paulo. E diante desta descrição, diante disto que Paulo conta sobre ele e do que ele encontrou em Cristo, o versículo 17, ainda em 1 Timóteo 1, ele diz assim: Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele quer louvar a Deus, ele quer engrandecer ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele tributamos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Se alguém entende o Evangelho, tem vontade de cantar. Deus, eu adoro-te. Te adoramos, te exaltamos por Jesus Cristo, por me teres alcançado. E Paulo teve vontade de cantar aqui. Ele canta. Depois, no fim desta ideia, eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor. Então, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Nós já cantamos tantos améns, né? Christus Victor. Amém. Amém. Paulo diz a Timóteo: tu tens seguido de perto o meu ensino. Não é as minhas conquistas pessoais, o meu património, aquilo que eu acumulei. Olha este prédio que eu construí. Olha esta terra que eu comprei. Olha estes livros que eu escrevi. Olha os títulos que eu tenho no meu currículo, Timóteo, meu filho. Não é isso. Não é isso que Paulo chama a atenção do filho Timóteo. É para o seu caráter. É para o seu comportamento. Filho, vê quem eu sou. Vê como é que eu me comporto. Filho, tu tens seguido de perto o meu exemplo. Não é o meu trajeto académico, não são os meus títulos ou o meu alcance ministerial, o meu engajamento, o número de seguidores que eu tenho nas redes sociais. Não é a minha fama,
Ou seja, não são coisas da terra, não são rudimentos do mundo. Tu tens seguido de perto o meu ensino. E Paulo diz, eu não prego a mim mesmo. Eu e os apóstolos, nós pregamos a Cristo. 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Nós pregamos Deus, nós pregamos Jesus Cristo, a palavra de Cristo. Não é a nós mesmos. Eu não prego a mim mesmo, diz Paulo. Eu não estou a pregar sobre a minha história, os meus esforços, os meus títulos. É Cristo. 1 Coríntios 2, 2 diz, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É o Evangelho. Eu falo de Cristo crucificado. É isto que eu quero saber, é isto que eu quero ensinar e quero que vocês saibam. Cristo crucificado. A mensagem da cruz. Tu, porém. E há aqui um contraste. E o contraste está com os versículos anteriores. Aqueles que não ensinavam com essa autoridade porque não tinham o Espírito de Cristo neles. Não tinham um proceder como o de Paulo, nem como o de Timóteo. Por isso este porém é importante. Há aqui um contraste. No versículo 10. Tu, porém. Existem mestres que são falsos, existem professores que ensinam a mentira. Há pessoas que resistem à verdade, nós vimos isso nos versículos anteriores. Há pessoas que não concordam com Deus, com os princípios e os preceitos de Deus, querem viver a vida à maneira deles, e a vida à maneira deles é o que o diabo promove, é o que o diabo quer. Não há terreno neutro. Ou ajunta com Cristo ou espalha, ou é a favor de Cristo ou é contra Ele. Não há terreno neutro. Paulo chama a atenção de Timóteo para o seu próprio exemplo de fidelidade, uma fidelidade piedosa em meio às provações, e ele observa que esse é um exemplo relevante para todos os crentes que buscam a piedade. Paulo quer ser um testemunho, um exemplo, um modelo, não apenas para Timóteo, para Tito, para Onésimo, mas para todos os que querem viver uma vida que agrada a Deus. Em todos os aspectos da sua autodescrição, Paulo ele distingue-se dos falsos mestres. Ele diz, eu sou diferente. Há um porém aqui. Há um todavia. Há um contudo. Eles ensinam assim, contudo eu, e porém tu, Timóteo. Nós somos diferentes. E tu tens sabido, tu tens seguido de perto o que eu ensino. Os falsos mestres tinham uma aparência de piedade. Pareciam piedosos, mas negavam o poder de Deus. Não se via poder de Deus nessas vidas. Paulo possuía, ele tinha uma verdadeira piedade e ela é marcada por fé, paciência, amor e perseverança. Os outros ensinavam falsidades e eram movidos pelo amor próprio, pelo dinheiro e pelo prazer. Paulo, em nítido contraste, era movido por um amor genuíno por Jesus Cristo, pelo seu povo, e ele estava disposto a sofrer pela verdade. Ele não se acovardava, ele defendia a verdade. E ele diz a Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino. Tu sabes quem eu sou e como é que eu tenho procedido. E além disso, Timóteo, tu tens seguido de perto as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições eu tenho suportado, tantas aflições, tantas perseguições, tantos sofrimentos. E Timóteo, ele sabia do que Paulo tinha vivido. O que lhe tinha acontecido em Antioquia, em Icônio e Listra, isso está em Atos 13, a história que Timóteo terá ouvido mais tarde, contada por Paulo, as suas viagens, as suas conversas. Atos 14, estas perseguições em Antioquia, em Icônio e Listra, a perseguição, como ele foi expulso de cidades, de lugares, como foi ultrajado, apedrejado,
Está lá dado como morto. Ele foi apedrejado para o matarem. E acharam realmente que o tinham matado. Algumas pessoas até acham que ele morreu e voltou à vida ali, pela intercessão, pelo auxílio da igreja, porque ele foi dado como morto. Então seria fundamental que Timóteo se lembrasse do exemplo de Paulo quando surgisse resistência. Quando as pessoas resistirem ao teu ensino, quando as pessoas resistirem ao teu procedimento, lembra-te de mim, Timóteo. Tu tens seguido de perto o meu exemplo. E nós precisamos de homens assim, que mostrem como é que se resiste, como é que se ensina, como é que se fala, como é que se crê. Nós precisamos de homens assim, como Paulo. Os falsos mestres que amam a si próprios, que amam o dinheiro, que amam os prazeres, eles apresentam frequentemente um sucesso material aparente, impressionam os menos perspicazes, aqueles que estão menos atentos. Especialmente se esses falsos mestres estiverem nesse momento a desfrutar da vida de riqueza e dos prazeres que procuram, artigos de luxo, viagens incríveis, hotéis, jatos particulares, grandes auditórios, vídeos muito bem feitos. Então, quando há toda essa aparência de sucesso, eles acabam por persuadir muita gente. E Timóteo teria de se esforçar para manter a calma e manter o foco. Isso seria especialmente difícil se ele estivesse a perder a lealdade ou a admiração dos irmãos na fé. Pessoas que ele valorizava muito. E se essas pessoas começam a questionar o ensino de Timóteo, começassem a mostrar-se desagradadas com a postura de Timóteo, isso seria muito difícil para Timóteo permanecer fiel e resistir. Principalmente se algo começasse a acontecer e a sofrer por causa do Evangelho, a mostrar sinais aos olhos desses que estavam a observar sinais de fraqueza, de fracasso, ser rejeitado, ser depreciado, ficar doente, ter problemas na família ou no emprego, problemas sociais. Que pecado é que ele está a cometer? Qual é a heresia que ele está a ensinar? Dúvidas assim podem se levantar quando líderes, pastores, missionários, pais começam a enfrentar problemas. As perguntas: mas será que ele está a ser fiel? Será que ele está a ser leal? Porque Jesus nunca sofreu, ele foi leal e fiel. Jesus nunca sofreu nenhum tipo de problema. Paulo também não. É isso que a Bíblia diz? Não, não é. Mesmo os fiéis, mesmo os leais, eles sofreram perseguições e muito sofrimento. Paulo lembra que o sofrimento nunca esteve longe dele no seu próprio ministério. Nos versículos 8 e 9 do capítulo 2, ele diz: eu sofro até algemas como um malfeitor, sou tratado como um criminoso e estou preso por causa do ministério, por causa de Cristo e da minha fidelidade à palavra de Cristo. O ensino de Paulo explicava a sua vida e a sua vida exemplificava o seu ensino. Paulo viveu de acordo com a incumbência que deu a Timóteo anteriormente na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado com o que tu ensinas. Tu tens seguido de perto o meu ensino. O propósito de Paulo era viver para algo maior do que prazer, dinheiro ou fama pessoal, ser conhecido. Paulo expressou a sua paixão singular aos presbíteros de Éfeso. Ele disse o que é que o movia: a minha vida eu não a considero preciosa por si mesma, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Se eu for preso,
por causa do Evangelho, que seja. Se eu for morto por causa do Evangelho, que seja. A minha vida não é preciosa. A minha liberdade não é preciosa aos meus olhos. O Evangelho é que é. Cristo é que é. À medida que nós permanecemos em Jesus, à medida que nós amamos Jesus e valorizamos Jesus, o Espírito produz fé, longanimidade, isto é, paciência, amor e perseverança em nós. Isto é fruto do Espírito. À medida que os nossos olhos estão colocados em Cristo e nas pessoas que nos apontam para Cristo, o Espírito vai produzir estas coisas. Fé, paciência, amor e perseverança. À medida que nós refletimos, como Paulo fez, sobre como Jesus tem sido paciente conosco, à luz de 1 Timóteo capítulo 1, pensar no nosso passado, as nossas lutas, os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. Isso deve fazer-nos crescer na nossa paciência para com os outros, que também são fracos, que também são pecadores. Então, quando nós pensamos na misericórdia de Deus que nos alcançou, isso gera em nós paciência a favor dos outros, longanimidade. À medida que nós refletimos, como Paulo fez, sobre como Jesus tem sido paciente conosco, por muito difícil que seja, mas é possível, nós somos e seremos pacientes com os outros e com as dificuldades, sabendo que Deus pode livrar de todas elas. Ele disse, de todas o Senhor me livrou. Todas as provações e todas as perseguições e sofrimentos, todas o Senhor me livrou. E nós sabemos que Ele podia dizer, até agora, até agora. Porquê? Porque o Senhor, Ele é capaz de livrar. O Senhor é aquele que sabe livrar. Pedro diz isso em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Há aqui uma referência ao Salmo 34, versículo 19, que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor pode livrar o justo de todas as tribulações e angústias e sofrimentos e perseguições. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não seja ou que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar, perseverar, ser constante. É Deus que dá. Deus é capaz de livrar. Deus sabe livrar. Ele sabe fazer isso. E Paulo reconhece isso. Foi o Senhor que me livrou. E o Senhor sabe livrar. Por isso eu confio no Senhor. Mas nós vamos continuar a ler esta carta, se Deus permitir. Nós vamos chegar ao capítulo 4, versículo 6, onde vamos ler estas palavras de Paulo. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Vem aí uma perseguição, vem aí uma provação, vem aí um sofrimento que o Senhor não me vai livrar desse sofrimento. Eu vou perder a cabeça porque eu vou ser decapitado. Paulo podia não saber como é que iria morrer, mas nós sabemos, a história conta isso. A história da igreja. Mas Paulo sabia que ia morrer. Dessa perseguição, dessa aflição, ele não iria receber livramento do Senhor, mas ele estava preparado para isso. Eu sei que eu vou morrer em breve, está a dizer a Timóteo. Deus já me revelou que eu vou partir em breve. Eu vou morrer. Eu estou preso, estou a ser perseguido e eu vou partir. Mas eu combati o bom combate, diz o versículo 7. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Era isto que eu queria. Ele disse aos presbíteros lá em Éfeso, eu quero completar a carreira. Eu quero guardar a fé. Eu quero continuar a pregar o Evangelho com fidelidade até ao fim. E ele tinha esta noção quando ele escreve a Timóteo. Timóteo, eu consegui. Eu sei que vai acabar. Eu sei que eu estou no fim. Mas Timóteo, eu consegui. Eu guardei a fé. Eu acabei a carreira. Timóteo,
Eu fui fiel. Meu irmão, minha irmã, e tu? Eu fiz esta pergunta a mim mesmo esta semana. E eu, Pedro? E vós, irmãos? Estamos prontos para esse dia no qual o Senhor não nos livrará de um acidente, de um cancro ou de um envelhecimento fatal? Estamos nós prontos para enfrentar um acidente mortal, um cancro que nos leva rapidamente ao estado terminal? Ou ao envelhecimento fatal, porque vamos envelhecer e vamos morrer? Estamos nós prontos para dizer o que Paulo disse? Eu guardei a fé. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para este verbo que está aqui, o verbo querer. Está aí a palavra grega e o sentido é estar resolvido ou determinado, é propor-se a fazer algo, estar determinado a fazer. Quando eu pensava neste verbo e no significado dele, ocorreu-me uma publicidade que eu vi já algumas vezes no supermercado Pingo Doce. Não sei se todos já viram um reclame que diz não é promoção, é promoção. Não sei se já viram esse reclame, mas ele está bem popular, tem sido usado. Não é eu quero, é eu quero. Essa é a ideia, essa é a ênfase. Eu quero mesmo. Eu quero mesmo viver piedosamente. Não é eu quero, eu desejo, mas fica sentado à espera que a piedade venha, sem exercício. Há pessoas que dizem, eu quero ter bíceps para impressionar a minha mulher. Mas fica lá a levantar o garfo, a levantar o copo, e acha que com o garfo e com o copo e com umas pílulazinhas que vai ter bíceps. Isso não é exercício na piedade. Isso não é querer ter bíceps. Tem que rasgar o músculo. Tem que doer. Tem que doer. Se quer bíceps, tem que doer. Tem que querer ser piedoso. É pagar o preço. É fazer. É ir. É conseguir. É completar. É isso que é querer. Quando alguém quer uma coisa, faz. Quando alguém quer, vai. Quando alguém quer, consegue. Quando alguém quer, termina. Paulo queria ser piedoso. E ele foi. Ele terminou. Ele completou a carreira. Em Mateus 21, versículo 28, tem uma história que Jesus pergunta sobre isso de alguém querer ou não querer. Ele diz, o que é que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Ele disse, eu quero, mas não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, eu não quero. Depois, arrependido, foi. E Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram, o segundo. O que não queria, mas foi. Mas fez. Se alguém quer ser piedoso, não basta querer ser. Tem que ser. É isso que este verbo grego diz. É alguém que se propõe. É alguém que diz, que se determina, eu vou ser piedoso. E vou ser. Eu vou agradar a Deus. Se alguém quer viver piedosamente em Cristo Jesus, não é em tradições religiosas, sejam elas evangélicas ou de qualquer outro nome, não é em tradições culturais ou familiares, é viver uma vida piedosa em Cristo, é debaixo da autoridade de Cristo. Isto é ser piedoso como Paulo foi, como Deus quer que nós sejamos. É em Cristo. Não é na família, não é na cultura, mas é em Cristo. João 16:33, estas coisas diz o nosso Cristo, o nosso Senhor. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições.
eu não vos vou enganar, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por aflições porque estão em mim, vocês são meus. Preparem-se para as aflições, foi o que Jesus disse aos discípulos. Mas eu venci, temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Pode haver alguma que Deus não nos livre e que essa luta nos leve, mas ninguém nos arrebatará da sua mão, porque somos dele. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Há gente assim e pode estar gente assim no nosso meio. Impostores, enganadores, a enganar e a ser enganado. Os falsos mestres dos últimos dias que procuram opor-se à verdade serão caracterizados pela impiedade e enfrentarão a rejeição definitiva perante Deus. E é isto que nós devemos temer. O que é que Deus pensa de mim? O que é que Ele sabe de mim? Porque é perante Ele que nós vamos ser julgados. Os falsos mestres, eles são rejeitados por Deus e serão vistos por todos como impostores. As pessoas más continuarão na sua impiedade. Nós vamos continuar a lutar contra o pecado nesta terra. Vai haver impiedade, iniquidade, transgressão, maldade. Nós vamos continuar a passar por aflições, sofrimentos e perseguições. Não nos enganemos, não estejamos iludidos. Mas Timóteo deveria manter-se afastado dessas más pessoas. Evita homens como esses. Não te deixes influenciar por essas pessoas, Timóteo. Timóteo, tu tens um exemplo, tu tens o teu pai espiritual como um exemplo. Tu tens seguido de perto o meu ensino. Tu tens tido um líder, tu tens tido um pastor. E nós precisamos de pastores, nós precisamos de exemplos, de líderes, nós precisamos. Eu li uma história num livro que se chama Pensamentos para a Hora Silenciosa. Há algum tempo que eu li. Eu não conheço o contexto desta história, mas é uma citação breve, fala da Guerra do México. As tropas estavam a vacilar, ou seja, a fraquejar, a ficarem covardes, o exército, e pelo que eu li na descrição, uma luta a cavalo, uma batalha que envolvia cavalos, e um general, levantou-se nos estribos, o apoio para os pés no cavalo. Ele levantou-se nos estribos do cavalo, ele correu para a linha do inimigo, ele foi em direção ao inimigo e gritou: homens, sigam! E eles, vendo a coragem do comandante, do general, quando eles perceberam aquela disposição, eles correram atrás dele e ganharam aquela guerra. O que os homens querem para os mobilizar para Deus é um exemplo que os conduza. Todas as tuas ordens como líder na tua casa, no teu ambiente de influência, para fazer os outros avançarem, não valem de nada enquanto tu ficares para trás, sentado no sofá, a descansar, a mandar os outros irem. Para que eles sejam bem-sucedidos, é preciso que tu comeces a ir para o céu, a ir para o reino dos céus, olhando para trás apenas para dar o grito estimulante: homens, sigam. É só para isso que olhamos para trás. Dizer, nós vamos para a frente. Nós precisamos de homens como Paulo, que querem ser como Cristo.